Oi pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês todos os livros que eu li da autora Agatha Christie. Eu demorei um pouco pra ler os livros da autora, eu queria muito, eu lembro que eu cheguei até a comprar umas edições de sebo, mas elas vieram tipo com um cheiro muito de velho e como eu tenho rinite eu acabei tendo que devolver no sebo porque não consegui de jeito maneira ler, eu até cheguei a botar um pouco no sol, um pouco ao ar livre assim pra deixar aberto, pra ver se saiu o cheiro, mas não deu certo. E como eu tenho rinite muito forte, não deu certo, assim, eu não conseguia nem abrir o livro pra ler. Então acabei devolvendo e demorei mais tempo ainda pra começar a ler. Mas quando eu comecei a ler, gente, eu tento ler pelo menos uns 2 ou 3 livros dela por ano, porque assim, é fantástico e eu adoro, as histórias dela são realmente muito boas. E eu vim então comentar nesse vídeo quais foram os livros que eu li. A grande maioria dos livros dela que eu li foram no Kindle, e tem alguns livros só aqui que eu vou mostrar pra vocês quando chegar a hora deles. Eu vou mostrar as edições, mas a grande maioria eu li no Kindle, então eu vou deixar a capinha passando aqui na tela pra vocês. Um dos primeiros livros que eu li dela foi O Assassinato no Campo de Golfe, e a gente aqui nesse livro vai ter o Hercule Poirot junto com o ajudante dele, o Hastings, indo até a casa de um cara muito rico que pediu ajuda pra eles, mas quando eles chegam lá, este mesmo cara que pediu ajuda está morto. Ele foi encontrado morto no campo de golfe da propriedade. Eu não lembro se esse foi o primeiro ou o segundo, mas foi um dos primeiros livros que eu li dela e, gente, foi realmente incrível. Foi um livro, assim, que eu devorei e que eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero ler mais livros dela, quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E realmente, assim, gente, foi um livro muito bom. Ele tem uma narrativa muito rápida, sabe? Não perde tempo com grandes descrições, assim, com muita coisa que às vezes acaba deixando a gente meio cansado, sabe, de ler tanta coisa a respeito de algo. Ele é um livro super rápido, é um livro que, assim, passa voando e que tu vai lendo e tu te insere dentro desse livro, tu te insere dentro desses personagens, tu quer saber mais, tu quer criar teorias e descobrir se elas estão certas, então, assim, passa super rápido, voando, e tu já finaliza o livro e fica, é claro, sedento por mais. Um também dos primeiros livros que eu li dela foi O Assassinato do Roger Ackroyd. Eu tenho essa edição, gente, pequenininha, da Globo de bolso. Uma edição bem simplesinha, assim. E essa aqui eu também comprei em sebo, mas foi muitos anos depois. Eu já tinha lido esse livro, inclusive, quando eu acabei adquirindo essa edição de sebo aqui. Acabou que eu fui trocar uns livros e aí tinha esse livro e eu acabei pegando porque é um dos meus preferidos dela. Aqui a gente vai ter a história do Roger Ackroyd, que é um milionário que vai ser encontrado morto na casa dele. Ele foi esfaqueado pela própria adaga tunisiana, é uma adaga da própria coleção dele. E é a terceira morte de uma série de mortes que vai acontecer nesse vilarejo. A história vai ser narrada pelo Dr. Shepard, que é o médico da cidade, e a irmã desse doutor vai se interessar pela história, pelos acontecimentos, pelas mortes, e vai acabar pedindo ajuda por Poirot, que vai estar passando férias nessa cidadezinha, e vai pedir ajuda dele então para descobrir o que realmente está acontecendo nessa cidade. E, gente, esse livro também, junto com O Assassinato no Campo de Golfe, foi um dos primeiros que eu li e que eu amei demais, assim, eu li super rápido, também devorei, também, assim, gostei muito de todas as partes e queria ler mais e mais dela. Foi um livro realmente incrível. E eu lembro que quando eu adquiri essa edição, eu quis sentar e ler. E eu lembro que eu li algumas partes, eu não li todo ele de novo, mas eu li algumas partes e esse é um dos livros, assim, preferidos dela, junto com O Campo de Golfe e junto com alguns outros que eu vou contar aqui pra vocês. Ele é um dos meus preferidos dela, foi realmente fantástico e eu também super recomendo ele. O primeiro livro que eu li da Agatha Christie em edição física foi esse aqui, que é Assassinato no Beco. Eu lembro que eu ganhei essa edição aqui do meu pai. E, gente, quando eu li ele super rápido, porque eu tava ávida pelos livros da Agatha Christie, né, gente? Já tinha lido os outros dois, tava, assim, fascinada, amando. Então, quando eu peguei esse aqui pra ler, eu tava, assim, desesperada. Aqui a gente vai ter 4 histórias de mistérios que o Poirot vai ter que, assim, desvendar, né? São cheios de mistério, de intriga, bem o estilo da Agatha Christie mesmo. Mas eu confesso pra vocês que esse foi o primeiro livro dela que eu não gostei tanto assim. Eu não sei o porquê, é um livro que eu recomendo com toda certeza, é um livro fininho, que passa voando, mas não foi um livro que me prendeu, assim. Eu li ele super rápido, mas eu passava as páginas esperando que acontecesse alguma coisa, assim, maravilhosa, que realmente me encantasse como os outros livros, e não acontecia, sabe? Eu não conseguia me apegar aos personagens, eu não conseguia me apegar aos mistérios, eu achei os mistérios muito, tipo, meio nada a ver. Eu não sei explicar, mas foi um livro que, assim, eu gostei de fazer a leitura, mas não foi, assim, um livro marcante dela. Eu até não vou recordar tudo o que aconteceu nesse livro, porque ele realmente não foi marcante pra mim, como ao contrário dos outros dois, que eu tô louca pra fazer uma releitura, inclusive. Mas é um livro que eu indico pra vocês também, pra quem gosta de Agatha Christie, é um livro que eu indico porque vale a pena, é um livro fininho, que vai passar voando, e talvez se tu não tenha lido nenhum outro livro da autora, talvez tu goste desse mais do que eu gostei, por exemplo, porque eu estava com expectativas altíssimas referente à autora quando eu li esse livro. O outro livro que eu li dela, que foi E Não Sobrou Nenhum, é o melhor livro dela até agora, na minha visão. Ele é perfeito, maravilhoso, gente, assim, é um livro realmente incrível. E
Por incrível que pareça, esse livro não é com o Poirot. Esse livro não tem nenhum detetive, na verdade. Aqui a gente vai conhecer 10 pessoas que vão ser convidadas pelo misterioso Sr. Owen para passar um tempo na Ilha do Soldado, que é uma ilha isolada, que só chega por barco. E eles vão ser convidados, então, para passar um tempo nessa ilha. E eles não se conhecem entre si. Quando eles chegam lá, eles acabam se conhecendo, porque até então, nenhuma dessas 10 pessoas sabiam umas das outras. Mas assim que eles chegam nessa ilha, eles vão ser confrontados por uma voz misteriosa que vai falar sobre coisas do passado deles e que vai fazer com que o leitor fique desconfiado de quem são esses personagens, se eles são heróis, se eles são vítimas, se eles são vilões, quem são essas 10 pessoas que estão passando esse tempo na ilha. Esse clima meio assim, sem entender muito bem o que tá acontecendo, que vai começar a acontecer as mortes. Eles não vão saber quem é que está matando, então eles vão começar a desconfiar uns dos outros, porque eles estão naquela ilha, tá tendo uma tempestade, eles não têm como sair dali, então a pessoa que tá matando só pode estar dentro da ilha. Então eles vão começar a tentar descobrir o que tá acontecendo, enquanto isso as pessoas vão morrendo, vão aparecendo mortas no dia seguinte, assim. Realmente esse livro é fantástico, um dos livros mais comentados da autora. Eu vejo muitas pessoas comentarem, muitas pessoas que nunca leram Agatha Christie lerem esse livro e se apaixonarem, porque realmente é um livro incrível, é um dos meus favoritos, assim, eu recomendo de olhos fechados. Eu tenho certeza que se tu ler esse livro, tu vai amar, tu vai, assim, sair pregando a palavra da Agatha Christie por causa desse livro, porque ele realmente é perfeito, maravilhoso, zero defeitos. Outro livro da autora que eu amo demais é Os Cinco Porquinhos. Aqui a gente vai ter o Poirot investigando um assassinato que aconteceu há muitos anos atrás. Ele é chamado pela jovem Carla para investigar um assassinato que aconteceu há 16 anos atrás que envolve os pais dela. A Caroline Crayley, que é a mãe dela, foi acusada de ter matado o marido, Amyas Crayley, que era um famoso pintor, e ela foi condenada e antes de morrer ela deixou uma carta para a filha alegando que na verdade ela era inocente, que não foi ela que matou. E agora a Carla então pede pro Poirot investigar esse assassinato e descobrir se de fato a mãe dela é realmente culpada ou não. E como é um crime que aconteceu há muitos anos atrás, o Poirot vai ter que contar com a facilidade, a capacidade de compreensão dele para descobrir esse crime. E ele vai conversar com 5 pessoas que são testemunhas chaves desse crime e vai ali então desvendar o que de fato aconteceu, a um passo que o leitor também vai acompanhando tudo que aconteceu e culminou naquele assassinato. Também um livro incrível dela, um livro que eu também amei, que assim, eu também devorei. Eu li esse livro mais ou menos na mesma época que eu li e não sobrou nenhum, então assim, gente, eu estava com expectativas altas e esse livro foi capaz de suprir todas as minhas expectativas. Foi um livro que eu devorei e que eu amei e que é outro que eu indico assim de olhos fechados pra todo mundo, porque é realmente maravilhoso, nada mais do que isso. Outro livro também que eu amei da Agatha Christie é Morte no Nilo. Eu li também nessa edição física da HarperCollins, de um box em capa dura, uma ediçãozinha bem simples, mas muito boa de ler, com uma diagramação ótima. Aqui a gente vai acompanhar a jovem Lynette, que é uma jovem muito rica, que consegue tudo que quer. E ela vai acabar roubando o noivo da melhor amiga dela, vai se casar com ele, e vão sair em lua de mel, que é um cruzeiro pelo Rio Nilo. E claro, o Poirot vai estar nesse cruzeiro junto. E claro que vai ter outras pessoas que também querem fazer muito mal pra esse recém-casal. Então a gente vai acompanhar ali os primeiros dias de viagem e tudo mais, até que a Lynette aparece morta com um tiro na cabeça. E então o Poirot vai entrar em ação pra descobrir o que realmente aconteceu com essa jovem. E, gente, eu gostei do livro, né? Eu não devorei ele porque eu estava lendo outros livros e também porque no começo eu achei ele um pouco arrastado. Até uma certa parte ele é um livro que vai se arrastando um pouquinho, mas depois ele realmente passa voando, ele começa a acontecer várias coisas, tu não consegue largar até finalizar ele. E é um livro que eu super recomendo, vai ter filme, então eu acho muito válido ler o livro antes de ver o filme. E assim, gente, é um livro que eu também recomendo. Eu recomendo todos os livros da Agatha Christie que eu já li até hoje, né? Tem uns que eu gostei mais do que outros, inclusive vai ter um que eu vou falar aqui pra vocês que eu não gostei tanto assim, e que quando eu comentei lá no Instagram isso, as pessoas vieram tipo, nossa, é meu favorito. Então, realmente acontece da gente não gostar tanto assim e outras pessoas gostarem. Então eu sempre recomendo os livros, por mais que não tenham sido os meus preferidos. Se eu gostei do livro, eu já tô recomendando, porque é assim mesmo, né? As pessoas às vezes podem gostar ou não. Esse aqui é esse livro que eu falei que eu comentei que eu não gostei tanto assim, e o pessoal lá no Instagram me disseram que eram os favoritos, que é Um Corpo na Biblioteca. E ele é um livro bom, gente, com certeza, mas não foi um livro que eu tenha devorado e não foi um livro que, assim, eu li e tenha tipo, nossa, sabe, que livro muito bom, maravilhoso, devorei, marcante. Não, sabe, eu achei ele arrastado e achei umas certas partes, assim, sem aquela compreensão aguçada do Poirot, por exemplo, porque aqui a gente vai ter uma outra detetive da Agatha Christie, que é a Miss Marple. Então nesse aqui a gente vai acompanhar a Miss Marple ajudando uma amiga dela, a senhora Bantry, que vai ter um corpo de uma jovem que vai aparecer na biblioteca da casa dela, e nem ela nem o marido sabem quem é essa pessoa. Eles vão chamar a polícia, vai ter investigação da polícia, mas a senhora Bantry vai então chamar a Miss Marple, que é amiga dela, pra ajudar a investigar.
E a gente vai acompanhar tudo isso, toda essa investigação de quem é essa jovem, o que aconteceu com ela, ao mesmo tempo que vão encontrar uma outra menina carbonizada dentro de um carro, numa pedreira, e eles vão tentar, então, interligar os dois fatos e a gente vai acompanhar isso. E assim, não foi um livro que realmente foi meu preferido, mas é um livro bom, recomendo com toda certeza. E o último livro que eu li da autora foi até este ano, é O Mistério no Caribe, e esse também foi outro livro que eu não consegui me apegar tanto, que eu também demorei quase o mês inteiro pra ler, que eu achei muito arrastado. E novamente é um livro com a Miss Marple, eu acho que Miss Marple e eu não nos damos muito bem. Aqui a Miss Marple vai estar passando férias no Caribe por insistência do sobrinho dela, e lá ela vai se deparar com um hóspede que vai alegar que tem a foto de um cara que é considerado um assassino ou algo do tipo. Só que esse cara, esse hóspede, simplesmente não chega a mostrar a foto pra ela. Quando ele vai mostrar, uma coisa acontece e ele acaba puxando a foto de volta. E a Miss Marple fica ali naquela curiosidade. E no outro dia esse hóspede aparece morto. Então ela vai começar a investigar ali o que aconteceu de fato. Que várias coisas não estão, assim, fechando no caso, sabe? Alegam que ele morreu de uma coisa, mas na verdade é meio estranho, porque nunca ele tinha comentado que sofria daquilo. E aí começa a aparecer outras pessoas que testemunharam coisas estranhas que de fato aconteceram. Então a gente vai começar a investigar isso, só que o livro ele se passa muito lento, sabe? É muitos personagens, é muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu achei um livro realmente muito arrastado. Eu acho que eu gostei mais de Um Corpo na Biblioteca do que desse, né? Se tratando de dois livros que tem a Miss Marple como protagonista. Eu acho que realmente Miss Marple e eu não nos damos bem, mas eu ainda quero ler outros livros dela, com ela como protagonista, com o Poirot. Eu quero ler ao longo da vida todos os livros da Agatha Christie, então eu ainda vou ler muitos livros com Miss Marple e espero que a gente se entenda em um próximo livro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Indico esses livros que eu li dela, quero ler mais. É um gênero que eu adoro, né? Eu adoro suspense, mistério, investigação, então, assim, eu quero muito ao longo da vida aí ler todos os livros da Agatha Christie e claro que eu venho aqui comentar com vocês. Não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo que ajuda na divulgação do canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!